Ideia simples também vem, cara, que eu quero compartilhar com você. Que quando a gente pega o conceito de Big Idea, trazido pelo mercado geral mesmo, que é uma grande ideia, aí a gente tem lá que a galera fala, né, precisa ser ultra específica, precisa ser útil, precisa ser urgente, precisa ser, qual que é? Os quatro U's? Útil, ultra específica, urgente e única. E aí fala que tem que ser emocionalmente atrativo, precisa ter mecanismo, aí precisa ter uma promessa. Percebe, cara? Que aí você vai colocando trem, um monte de trem ali. Tipo assim, eu me travei durante muito tempo nisso. Muito, 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 muito. E qual que é o pior disso? Que isso aqui você não tá nem se travando na execução de fato, né? Porque pensa, depois da Big Idea você tem que escrever o copy. Então pensa, se já foi difícil colocar Big Idea, cara, depois conectar o copy em toda essa Big Idea talvez não seja tão simples assim. Porque às vezes você demorou tanto para criar uma Big Idea que ela nem é tão prática de ser utilizada. Se a gente for ver até um dos maiores caras assim que fala sobre Big Idea, por exemplo, o John Ford e o Bill Bonner, eles mesmos, cara, falam o seguinte: uma Big Idea, uma ideia realmente genial, ela vende muito mais do que uma ideia simples. Mas eles falam, cara, a Big Idea ela vem de vez em nunca, realmente uma ideia genial. Ele fala, na maior parte das vezes a gente está colocando no ar um monte de ideias simples, que também vendem. A ideia genial, ela vende muito mais. Mas a ideia simples também já vende, que na realidade é o que é mais frequente dentro da empresa. A Big Idea, ela dá um boom na empresa, com certeza. Mas as ideias simples, elas vendem muito já. E essa é a minha ideia. Então, quando eu falo sobre Big Idea, eu gosto de chamar uma parada, de ao invés de utilizar o termo Big Idea, cara, eu sou mais simples. Tá? Você pode chamar de Big Idea, né? Mas é que no meu conceito de Big Idea, que eu vejo que o mercado tem, é algo muito complexo, sabe? Agora, quando eu digo única coisa, cara, única coisa, você precisa focar em uma única coisa. E que eu digo que é, cara, o que o seu lead, vamos dizer, barra prospect, precisa acreditar para comprar de você. Só isso. Só isso. Então, o que que você precisa acreditar? Vamos dizer, no geral, precisa acreditar. Lá, vamos pegar aquele exemplo, um exemplo que eu dei num vídeo anterior, falando sobre emagrecer com chás bariátricos. Que, sei lá, é possível emagrecer até 15 quilos em 20 dias com chás bariátricos. Pronto. Beleza. Tá, no final das contas eu vou falar assim, não, mas tá vendo? Essa única coisa sua, ela é, né, ultra específica, tá dando aqui o tempo, né? Ela é única, o seu mecanismo ele é diferente. Mas, cara, vamos imaginar assim, se você nem tivesse um mecanismo tão diferente do de chás. Vamos imaginar que você vai ter, ó, chás bariátricos ainda, eu só tenho essa ideia muito boa, porque eu tenho muita referência na cabeça e eu sei que muita gente já utilizou uma parada parecida, entendeu? Chá bariátrico. Mas vamos imaginar que não seja, sei lá, você faz uma dieta normal para a pessoa. Então, né, emagreça 15 quilos com dietas pouco restritivas. Aí é uma coisa que eu falo. Ideia mais simples é mais difícil de vender, por isso que converte menos do que uma ideia genial? Sim. Mas o grande ponto é que na maioria das vezes a gente tem um monte de ideia simples. E na prática do mercado digital, se a gente ficar se limitando a ter ideias, perdão, limitando o nosso tempo, a nossa execução, a nossa prática, colocar copy na rua, colocar copy para validar, por causa que a gente não tá tendo uma ideia genial, na realidade, mano, a gente não vai virar um bom copywriter. Porque a gente não tá botando na prática. Entende? Não tá colocando na rua mesmo para validar, se testar. Por isso que eu gosto de utilizar esse conceito de única coisa. Porque ele é mais simples. Então ele envolve necessariamente o quê? O que o seu prospect precisa acreditar para comprar de você. Só isso. A sua frase resume. Aí, claro que você pode melhorar utilizando assim. Cara, se você trouxer uma especificidade no mecanismo, ou na promessa, ou em ambos, promessa barra transformação, né? Já começa a melhorar. Entende?
Cara, aí seu mecanismo ele é único. Então a gente tem aqui, né, a Paula que fala sobre campo emocional inconsciente. Então não é só prospere, reprograme o seu campo emocional inconsciente e prospere para prosperar. Então a gente tem um mecanismo aqui muito único que ninguém no mercado tem, que ela mesma criou. Beleza? Então a gente poderia trazer uma promessa, né, mais específica. Então, o que que é prosperar para a pessoa? Prosperar pode ser ter liberdade, ter 100 milhões na conta, pode ser poder viajar a hora que quiser, pode ser comprar o carro que quiser, morar na casa que quiser, pode ser nunca mais ficar olhando o preço no restaurante. Quais são os atributos que fazem com que aquela pessoa ela se sinta próspera, você entende? Então, quando eu transformar isso, aí, cara, pode se transformar, né? Então, emagreça. Aqui eu já estou sendo mais ultra específico na promessa, né, na transformação, mas vamos dizer, emagreça 15 quilos com, por exemplo, dietas vegetarianas. Já é mais um pouco mais específico, percebe? Porque você está trazendo a unicidade do seu mecanismo. Então, eu acredito nessa única coisa. Ou seja, por quê? Quais são os benefícios, cara? Quais são os benefícios de você utilizar a única coisa ao invés de ficar se prendendo em todos esses atributos da Big Idea? Porque aqui você consegue executar mais rápido. Benefícios, vamos colocar assim. Então, você executa mais rápido. Executando mais rápido, você melhora mais rápido. E você consegue tornar a sua ideia mais clara para você escrever. Então, quando eu penso assim, o que o meu lead, o meu prospect precisa acreditar para comprar de mim, cara, eu já tenho tudo mapeado. Então, já é muito simples aonde eu tenho que conduzir ele. Porque eu consigo destrinchar a minha única coisa em etapas de elevação de nível de consciência. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui, emagreça 15 dias, perdão, 15 quilos em até 20 dias com chás bariátricos. Então, preciso primeiro mostrar para a pessoa o que são chás bariátricos. Ou o que são chás bariátricos. Então, qual que é a diferença de um chá normal e o chá bariátrico? Beleza. Aí depois eu preciso mostrar para a pessoa que chá bariátrico emagrece. Mostrar como e prova de que o chá bariátrico emagrece. Depois eu preciso mostrar que ele emagrece muito ou emagrece rápido, né? Porque eu estou prometendo dias. Quanto tempo? Mostrar a sua eficácia. Quantos quilos? Pensa, se eu provei para mostrei para a pessoa que são chás bariátricos, qual que é a diferença deles pro normal? Mostrei prova de que ele emagrece, mostrei o quanto ele pode emagrecer e mostrei em quanto tempo ele emagrece, o que que a gente conclui? Emagreça 15 quilos em até 20 dias com chás bariátricos. É possível. Agora, você só depois ali no pitch vai precisar de uma boa oferta de entregar alguma coisa boa para a pessoa que faça sentido para ela. Um acompanhamento, entende? Aí só precisa empacotar algo que faz sentido. Mas ela já acreditou na sua ideia, entende? Então, quando eu fico imaginando assim, o que o meu lead precisa acreditar para que ele compre de mim, cara, quando eu fico com essa mentalidade, é mais fácil de eu destrinchar quais são o que eu preciso trazer na consciência e provar para ele que é verdade e explicar para ele como funciona. Bom, é isso o que eu faço no meu dia a dia. E eventualmente, você vai começar a fazer tantas ideias simples. Eventualmente, vai surgir uma hora uma ideia muito boa. Na prática, no dia a dia, fazendo, você vai encontrar uma ideia muito boa. Mas o que eu quero trazer aqui é como simplificar o nosso dia a dia como copywriter para conseguir concentrar a nossa narrativa de um funil numa comunicação clara e simples, sem precisar ficar demorando dias, semanas pensando numa ideia mirabolante, porque tem que ser diferente de tudo que o mercado já viu
se fosse assim, né? Imagina só se cada personal trainer tivesse que criar um mecanismo diferente. Imagine só se cada nutricionista tivesse que criar um mecanismo diferente. Imagine se cada endocrinologista tivesse que criar um mecanismo diferente. Entende? Não acontece isso na prática do dia a dia, você tá me entendendo? Então, não é tão simples. Novamente, mas eu quero frisar. Sim, ideias grandiosas, ideias geniais, elas convertem extraordinariamente mais. Só que no dia a dia, até mesmo do marketing digital, que a gente vê que a gente precisa de muita agilidade para muitas coisas, né? Lançamento, cara, precisa fazer um copy agora. Cara, pensei agora em aproveitar esse hype e fazer um lançamento daqui a 14 dias. Mano, a gente precisa da página de captura do ar amanhã. Não tem tempo para ficar pensando em ideia mirabolante. Só que, repito, ao mesmo tempo, quanto mais ideia simples você tem, mais próximo e mais fácil é de você ter uma ideia incrivelmente genial. Por quê? Porque você adquire repertório. Simples assim. Repertório, eu vejo na prática de mim como copywriter, que quanto mais repertório eu tenho, quanto mais eu testo, vejo o que funciona, vejo o que não funciona, mais próximo de algo incrível, no sentido de uma ideia legal, genial, diferente, única, útil, diferente de tudo que o mercado já viu, eu chego perto. Porque eu estou testando. E aí, de melhoria em melhoria, melhoria em melhoria, eu vou chegando em algo diferente. Mas não tem como a gente evitar o processo de ter ideias simples para que, eventualmente, a gente tenha ideias geniais de dias. Manda pergunta. Vamos lá. Você acha que a sigla que a gente faz para vender alguma coisa assim faz a diferença na hora de ter para vender essa ideia, algum tipo? Lembra que eu falei que a única coisa, ela fica cada vez mais forte, melhor, quando você, por exemplo, traz unicidade no seu mecanismo? Então, deixa o seu mecanismo, por exemplo, se o seu mecanismo, quanto mais único ele for, e você inserir isso na única coisa, melhor. Certo. Então, quando eu digo, disse lá sobre a minha expert que eu tenho aqui, por exemplo, prospere. E aí eu sou mais específico no mecanismo. Reprograme o seu campo emocional inconsciente, então o mecanismo dela é o campo emocional inconsciente. Então ela chama de CEI para prosperar. Isso é melhor? É, porque você está sendo mais, está sendo único, ultra específico, entende? Então é melhor. Só que, cara, eu não considero que você precise encontrar uma sigla, tá entendendo? Uhum. Sim. Pra você dar certo. Lembra, ideia simples. Eu também, cara, vou ser bem sincero. Teve uma vez que eu fui criar um mecanismo para um expert. Mas, cara, eu fiquei assim, sério, tipo assim, uma semana chegando as palavras do método dele, tentando transformar aquilo em pilares, em palavras e traus, para conseguir transformar a Sim. sigla e ficar um mecanismo, sabe, palpável, tipo assim, né, muito fácil de falar e ao mesmo tempo que realmente seja verídico com o que ele vai apresentar ali no método. Uhum. Tipo, mano, entende? Tipo assim, eu foquei tanto no complexo que eu demorei uma semana para implementar uma parada que já poderia em uma semana ter anúncio rodando, página rodando e etc. Só porque eu não encontrei um nome bonitinho lá para colocar em três siglas o que ele queria dizer. Então, novamente, aqui é sim, se você está sendo mais específico, se você tem um método com um nome e tal, tende a se converter mais, não por causa da sigla, eu acredito, mas porque você está mostrando, quando você traz isso, você está mostrando mais especificidade, mais unicidade na realidade. Tipo, o meu mecanismo é esse. Não é outros do mercado. Não é como qualquer dieta. Não. Sei lá, dieta restritiva X. Entende? Então, DRI. Aham. Sei lá. Não é o código da dieta. É a DRI. A DRI é só eu. Só eu que tenho. Uhum. Então, sim, é mais forte. Só que entra novamente naquele ponto. Até que ponto você vai ficar buscando encontrar essas siglas para deixar ela mais sexy, mais legalzinho, que faça sentido, que seja foneticamente agradável, né, quando a gente falar, e você tá atrasando outras coisas que poderiam já estar implementando e no meio do caminho, depois você mudar o nome do produto lá e qual o nome do método, Entendi, sacou? entendi. Então Aham, saquei. você tem que filtrar isso no seu dia a dia. Cara, eu tô demorando demais, eu não tô. Cara, qual que é o prazo? Você tem que cumprir prazo. Cara, seria melhor se eu rodasse já essa página logo e no meio do caminho, depois que eu tiver, eu coloco lá na página de captura e mudo o nome do método. Uhum. Aí eu coloco lá, o melhor, tipo, o método de captação de clientes. É abrangente. Não tá falando, não tem nenhuma diferencial com nenhum outro método de captação por aí. Você poderia colocar o método de captação, eu vi lá, sei lá, o método de captação Hércules, entendeu? MCH. Cara, mas aí, entendeu? Tipo assim, até você descobrir isso que faz sentido ou não, ver se o expert aprovou ou não, cara, bota na rua, começa a captar a galera, vê o que a galera tá querendo. Faz logo. Entendeu? E aí, no Aham. meio do caminho, depois você só duplica a página, coloca lá o nome do método diferente lá que você encontrou, e aí você valida, testa e vê se valida ou não. Uhum. Saquei. Boa.